Lá, nesta parte da aula, né, nós vamos trabalhar a legislação específica de proteção e defesa civil prevista no edital para a Guarda Municipal de Alegrete, né, por parte da Banca Legale. Bom, é uma legislação, pelo momento que nós estamos vivendo no estado, que está muito em voga, porque a atividade desempenhada pelas guardas municipais também compreende as atividades de proteção e defesa civil, né? Ainda mais o município de Alegrete, que tem as suas peculiaridades decorrentes dos rios e as cheias recorrentes que ocorrem lá, tá bom? Então, essa lei, a Lei 12.608 de 2012, ela institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, assim como, né, as questões relativas às defesas civis municipais, tá bom? Bom, também tenho orgulho de falar com propriedade sobre este assunto, visto que eu já trabalhei com defesa civil também e conheço a estruturação e como funciona essa sistemática, né? Então, o que esta lei faz? Lá no seu artigo 1º, ela traz que a lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? E também como o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. E autorizando a criação de um sistema de informações e monitoramento de desastres, né? Que é o sistema S2ID que eu irei lhes mostrar agora. Um momento. Esse sistema, o S2ID, tá? Ele trata aqui todas as necessidades dos municípios que estão em situação de emergência ou calamidade pública, a quantidade de decretos aceitos no Rio Grande do Sul, tá? Por exemplo, em todo o país, só que eu vou usar o caso específico do Rio Grande do Sul. Aqui eu estou em Bagé, que é a minha localização geográfica aqui. Deixa eu só ver aqui. Não, ele está localizando em Aceguá, tá? Que ele tem um decreto de tempestade conectiva ali, que foram chuvas intensas, que ele iniciou em agora no dia 4 de maio de 2024 e tem vigência até 31 de outubro de 2024. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu só clicar aqui. O Candiota, aqui em Bagé nós não estamos com nenhum decreto em aberto. Aí vamos ver aqui os reconhecimentos últimos que nós temos Candiota aqui, ó. A vigência dele ali foi decorrente de um vendaval. Existe uma classificação do COBRAD, que são os dados, né, recorrentes, a classificação de desastres ali, que nós temos toda essa sistemática que trabalha, né? E aí tu pesquisa aqui pelo COBRAD ou por município. Vamos digitar aqui Bagé. Ó, vamos digitar aqui Bagé e vamos adiante. Bagé não tem nenhum vigente ainda. Também esse sistema, esse 2ID, ele te traz ali a necessidade das cidades resilientes, ou seja, aquelas cidades que têm uma política pública de proteção e defesa civil que fazem, né, com que ela tenha uma proteção ao seu município. Vamos clicar aqui, Alegrete, tá? Alegrete, Rio Grande do Sul, tá? Vamos lá. Olha ali o que nós temos. Cliquei aqui em Alegrete, né? Existe ali um decreto que é o estado de calamidade pública, que ele foi feito no dia 5 de maio, tá? E ele não foi reconhecido como calamidade pública, e sim situação de emergência, né? Em decorrência das chuvas ali que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. E a vigência desse decreto de emergência, dessa situação de emergência, ela é até dia 1º de novembro de 2024. Vamos clicar aqui no Bagézinho. Bagé não tem nenhum decreto vigente. Ó, por quê? Aqui só aparecem os decretos vigentes. Aqui vamos clicando nas cidades resilientes. Nós temos poucos municípios que são dessa temática resiliente, tá? Aqui nós temos aqui no Rio Grande do Sul, cidade resiliente. Vamos clicar aqui numa. Santa Cruz do Sul, ela tá em vigência no decreto de calamidade pública, tá? Aqui nós temos essas todas aqui, ó. Caraá, Igrejinha, Parobé, tá bom? É bem tranquilo aqui. Depois aqui Santa Maria, também é uma cidade resiliente, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Olha só, nós temos poucas, né? Pelotas é cidade resiliente, tá bom? Agora, nós vamos voltando ali às nossas aulas, tá? E seguindo no caminho. Expliquei para vocês o que é o S2ID. Eu tinha a senha do S2ID aqui. Eu acho que ainda tem, vou só clicar para vocês verem. Não tem mais. Ó, funcionando. Olha só.
Não, deu dados de login incorreto. É que eu não tenho mais acesso, até porque já faz muito tempo que eu utilizei. Mas tranquilo, já consegui mostrar para vocês essa previsibilidade de desastres aqui, né? Aí eu clico aqui, eu tenho a série histórica do que acontece, né, em 2024, 2023, tá? De todos os municípios que tiveram calamidade pública, ok? Vamos seguindo o caminho ali. Vamos à aula. Ok? Seguindo então, entenderam para que serve essa lei? Vamos só clicar aqui para a gente fazer o esqueminha clássico aqueles das nossas aulas. Para quê? Para que vocês não se percam. Ó, institui. Vamos lá, fazer. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela também dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, e autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres e dá outras providências, tá? As definições técnicas para a aplicação desta lei serão estabelecidas em ato do Poder Executivo Federal. Aí, né, eles criaram aquela questão do S2ID, em que tu coloca o FID, que é o Formulário de Informação de Desastre, tá bom? Seguindo todo esse caminho. É dever de quem? É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal, adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre, ok? É um dever de todos os entes federados, tá bom? E essas medidas preventivas, elas podem ser adotadas com a colaboração de entidades públicas ou privadas, tá? Entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. Parágrafo 2º, essa incerteza quanto ao risco de desastre não é um óbice, não é uma proibição para a adoção de medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco, tá bom? A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela abrange o que? As ações de prevenção. Prevenção é antes do desastre, mitigação é diminuição dos riscos de desastre, tá? A preparação, que é uma fase pré à ocorrência do desastre, quando tu sabe que, por exemplo, vai dar um temporal de granizo, amanhã, dia 18 de maio, às 19 horas em Bagé. Aí tu já entra para a fase de preparação. Depois vem a fase de resposta, em que tu busca todos os itens necessários. Para quê? Para a melhoria daquilo ali e também para quê? Para que tu consiga implantar a mitigação. E a declaração da situação de emergência ou calamidade pública. Mais adiante nós vamos lembrar o que é isso. E em recuperação voltados o que? A proteção e defesa civil. Essa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela se integra às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, né? Assim como também as demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável, tá? E nisso nós temos as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Lembrando que tudo é uma articulação entre os entes federados. Para quê? Para a redução de desastres e o apoio às comunidades atingidas. Existe também uma abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Prioridades, ações preventivas relacionadas ao quê? A minimização de desastres. Adoção da bacia hidrográfica como o quê? Como uma unidade de análise das ações de prevenção e desastres relacionados a corpos d'água, tá? Planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidências de desastres no território nacional e participação da sociedade civil. Eu vou fazer uma coisa aqui para ficar melhor. Tabela, converter texto em tabela. Olha só, o que vai ficar mais fácil para nós? Olha aqui, deixamos coloridinho, naquele caminho de sempre. Só uma volta aqui, ó. Isso é muito importante para que vocês estudem e tenham noção de como a banca pode cobrar em prova, tá? Agora, os objetivos é outra cor. Deixa eu só colocar aqui, fazer a mesma coisa. Tá? Inserir, tabela, converter texto em tabela. Tá? Vamos lá. Olha ali. Tudo ficou mais fácil, porque tu diferencia as diretrizes dos objetivos. Tá? Espera aí. Ó. Feito. Então, são objetivos do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Redução dos riscos de desastre. Prestação de socorro e assistência a populações atingidas por desastres. Recuperação das áreas afetadas por desastres. Incorporação e redução do risco de desastre, né?
e as ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais. Promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil. Estimular o desenvolvimento das cidades resilientes, tá? Cidades resilientes e os processos sustentáveis de urbanização. Vejamos, a necessidade que Eldorado do Sul, Arroio do Meio, Roca Salles, Mussum, Barra do Rio Azul passaram. Por quê? Por uma política pública de desenvolvimento nada sustentável e desconhecedora dos riscos que acercam aquela comunidade. Assim como também, né? Então, lembrando que a gente tem que criar uma política de recuperação, redução de risco e proteção e defesa civil, né? Para quê? Para que não haja toda essa problemática que nós estamos passando hoje no Rio Grande do Sul, né? Promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil. Estimular o desenvolvimento, eu tinha falado. Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência. Por exemplo, a necessidade da criação dos planos de contingência, dos planejamentos, etc. Por quê? Isso importa numa fase de prevenção e mitigação por parte do ente público. Porque, por exemplo, aqui em Bagé, eu tenho uma área de movimentação de massa e eu tenho áreas de alagamento. Eu não tenho nenhum rio que corta a minha cidade. O rio mais próximo é mais ou menos 15 quilômetros do centro, que é o Rio Negro. Depois o Rio Camaquã, que fica a 90 quilômetros, tá? É uma região com déficit hídrico muito grande, porque os riscos, né, de seca que nós passamos aqui é gigante, porque as chuvas elas diminuem consideravelmente em decorrência do fenômeno Laninha, tá? Então, monitorar os eventos meteorológicos. Existem os alertas do INMET, do CEMADEM, tá? Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres da Nacional, tá? Meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos. Lembrando que defesa civil não lida só com fenômenos meteorológicos, lida também com bactérias, com vírus, com ataques com riscos nucleares, tá bom? Químicos e outros potencialmente causadores de desastres. Produção de alertas de desastres antecipados, né? Para quê? Para que seja feita a mitigação, a prevenção, tá? De desastres naturais. Estimular o ordenamento e ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista o quê? Sua conservação e proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana. Combate à ocupação de terras ambientalmente vulneráveis. Pausa. Por exemplo, as áreas de preservação permanentes dos municípios, as áreas de mata ciliar, aquelas ocupações referentes a beiras de arroio, de rios, de córregos. Por quê? Ali são áreas precípuas a alagamento e movimentação de massa, tá bom? E promover a realocação da população residente nessas áreas. O problema é que tu, como ente público, tu realoca e aquela população retorna àquele local, né? Estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro. Desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre. Orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situação de desastre. E promover a autoproteção. Integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SIMPDEC, que é o órgão ali que nós temos hoje, baseado ali, que monitora e que informa ali o S2ID, tá bom? Na previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os bens, os serviços e o meio ambiente, tá? Seguindo. Agora, né, entramos nas competências dos entes federados. Competências da União. É expedir normas para a implementação e execução da política nacional. Coordenar o sistema nacional. Em articulação, lembre-se que defesa civil é uma articulação, tá? Com os estados. Promover estudos referentes ao quê? As causas e possibilidades de ocorrência de desastres de qualquer origem. Sua incidência, extensão e consequência. Apoio aos estados, Distrito Federal, no quê? No mapeamento das áreas de risco. Nos estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre, e nas demais ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Instituir e manter um sistema de informação e monitoramento de desastres, S2ID.
Instituir e manter cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, Caxias, né, São Sebastião do Caí, Caraá, né, Maquiné, ali porque em toda aquela volta da, entre aspas, Serra do Mar, tá, e da Serra aqui do Rio Grande do Sul. Inundações bruscas ou de processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Por exemplo, Alegrete, nós possuímos inundações bruscas, tá? Instituir e manter o quê? Sistema para declaração e reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública, que é o S2ID também. Instituir e manter o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Realizar monitoramento hidrológico, meteorológico e geológico das áreas de risco, né, bem como os riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desastres em articulação com os estados, com o Distrito Federal e os municípios. Tá? Estabelecer critérios e condições para declaração e reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública. Tá? E incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres, né, e de núcleos multidisciplinares de ensino permanente e à distância, destinados ao quê? A pesquisa, extensão e capacitação de recursos humanos, com vistas no gerenciamento e na execução de atividades de proteção e defesa civil. Fomentar a pesquisa sobre os eventos deflagradores de desastres. E também apoiar a comunidade docente no desenvolvimento de material didático-pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de prevenção de desastres. Infelizmente, né, é uma questão educacional também essa questão de desastres, de mitigação de danos, de riscos, tá bom? Esse Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil conterá no mínimo que a identificação dos riscos de desastres nas regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas do país, né? E as diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito nacional e regional, em especial quanto à rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico, dos riscos biológicos, nucleares e químicos, né? E a produção de alertas antecipados das regiões com riscos de desastres, tá bom? Esses prazos para elaboração e revisão do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil são definidos em regulamento. Compete aos estados. A mesma coisa que compete à União, só que tem uma diferença. Aqui, eles declaram, quando for o caso, o estado de calamidade pública ou situação de emergência, tá bom? E também vamos ali apoiar sempre que necessário os municípios no levantamento das áreas de risco, na elaboração dos planos de contingência, né? E protocolos de prevenção e alerta de ações emergenciais, tá bom? A mesma coisa aos municípios. Os municípios declaram situação de emergência e calamidade pública, coisa que a União não faz. Os municípios promovem a fiscalização das áreas de risco de desastres e vedar ocupações nessas áreas, tá? Vistoriam edificações e áreas de risco que promovem, né, quando for o caso, a intervenção preventiva e evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis. Organizam e administram abrigos provisórios. Para quê? Para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança. Manter também a competência dos municípios a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre, né, protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres, tá bom? Mobilizar os radioamadores e capacitá-los, né, para atuação na ocorrência de desastre. Vamos lá, eis a importância de um rádio, tá? Um rádiozinho, lanterna, né? Todo um planejamento de proteção e defesa civil. Isso aqui é uma excelente ferramenta que está sendo necessária e demonstrada como útil lá em Eldorado do Sul, em todos os locais que estão sob risco de desastre, tá bom? Também os municípios devem realizar regularmente exercícios simulados. Para quê? Para a atuação na ocorrência de desastre. Ou seja, conforme o plano de contingência, né? Promover a coleta, distribuição e controle de suprimentos em situações de desastre. Proceder à avaliação de danos e prejuízos nas áreas atingidas por desastre, tá? Manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no município, ok? Defesa civil, ela nasceu lá na Segunda Guerra. Aqui o artigo 9º é uma competência comum a todos ali, tá bom? Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Ele é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal, dos estados ou do Distrito Federal, dos municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil. Esse sistema nacional tem por finalidade contribuir no processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil. Ele será gerido pelos seguintes órgãos: Sistema Nacional. O órgão consultivo é o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, órgão consultivo. Órgão central, né, definido em ato do Poder Executivo, com a finalidade de coordenar o sistema, ok? Os órgãos regionais, estaduais e municipais de proteção e civil, tá? Proteção e defesa civil. E os órgãos setoriais nos 3 âmbitos de governo, tá? Então, podem participar do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil quem? As organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nessas ações de proteção e defesa civil, tá? O Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, CONPIDEC, ele é o quê? Um órgão, tudo que for conselho no âmbito de estudos de vocês, é um órgão colegiado, que reúne várias pessoas ou vários entes, tá? É um órgão colegiado integrante do Ministério da Integração Nacional e terá por finalidades o quê? Auxiliar na formulação, implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, propor normas para implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, expedir procedimentos para a implementação, execução e monitoramento da política nacional, observar disposto nessa lei e em seu regulamento, propor procedimentos para atendimento a crianças, adolescentes, gestantes, idosos e pessoas com deficiência em situação de desastre, observada a legislação aplicável, né, e acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de proteção e defesa civil. Essa organização, composição e funcionamento desse conselho serão estabelecidos em ato do Poder Executivo Federal, tá? Esse conselho, ele conta com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se representantes das comunidades atingidas por desastres e por especialistas de notório saber. Fica as disposições finais da lei, né? Iniciamos a lei. Fica autorizada a criação do sistema de informações de monitoramento de desastres em ambiente informatizado, que é o S2ID, né? E ele atua por meio de base de dados compartilhada entre os integrantes do Sistema Nacional, visando o quê? Ao oferecimento de informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastre em todo o território nacional, tá? Esses programas habitacionais da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios devem o quê? Priorizar a realocação de comunidades atingidas de moradores de áreas de risco. A União poderá manter linha de crédito específica por intermédio de suas agências financeiras oficiais de fomento, destinadas ao quê? Ao capital de giro e ao investimento de sociedades empresariais, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas em municípios atingidos por quem? Por desastres, né? Tiverem sua situação de emergência, estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo Federal, tá? Ok? Nessas situações de iminência ou ocorrência de desastre, ficam os órgãos competentes autorizados a quê? A transferir bens apreendidos em operações de combate e repreensão a crimes para os órgãos de proteção e defesa civil, tá? Consideram-se agentes de proteção e defesa civil os agentes políticos, peraí, tem um errinho aqui. Os agentes políticos responsáveis pela coordenação e direção de órgãos ou entidades públicas prestadoras de serviço de defesa civil, agentes detentores de cargo, emprego ou função pública, civil ou militar, com essa atribuição de prestação ou execução de serviço de proteção e defesa civil, e os agentes voluntários, tá bom? Então, também, esses órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil adotarão no âmbito de suas competências as medidas pertinentes para assegurar a profissionalização e a qualificação em caráter permanente dos agentes públicos referidos no inciso 3. Tá bom? Aplica-se ao Distrito Federal ali. E aqui terminamos, né, a legislação concernente à defesa civil. Obrigado e até a nossa próxima aula.